Olá, entramos hoje então no capítulo 5, no Ladrão da Alegria, número 5, a ira impiedosa, da leitura do nosso livro edificante, Sete Coisas que Roubam a Sua Alegria, da autora Joyce Meyer. Então, começa por dizer assim: a ira é uma emoção que frequentemente caracterizada por grande desprazer, indignação, hostilidade, raiva e vingança. Muitas vezes a ira é como expressamos a nossa insatisfação pela vida. É fruto de raízes podres e isso roubará a nossa alegria. Algumas raízes que levam à ira, elas incluem a insegurança, o medo da confrontação e um sentimento de ser controlado por um trabalho ou por pessoas ou até pelos seus problemas. Uma das primeiras raízes da ira frequentemente vem da própria família. A realidade é essa. Pessoas iradas, normalmente elas procedem de uma família irada, porque aprenderam pelos procedimentos dos seus progenitores e da família com quem viviam. Eles eram irados e então eles perpetuaram, vão descendendo essa ira e a ira vai passando para os filhos, para os descendentes, não é? Se você tem ira em seu coração ou na sua casa, não se sinta condenado por isso. Sempre haverá coisas que podem nos deixar irados. E de facto, Deus nos equipou com o sentimento de emoção, nos equipou com o sentimento de emoção da ira. E há uma razão para isso. Então, quando a ira é mantida em equilíbrio, ela serve para um bom propósito. Ela nos serve para discernir quando algo não está certo. Então, sendo equilibrada, a ira não é mal de todo. Mas vamos desenvolver aqui mais falando sobre isso. Então, a nossa tarefa pessoal não é nos livrarmos da ira, mas é saber lidar com ela. A palavra de Deus, ela nos ensina a maneira apropriada para lidar com esta emoção. Abram, vejam lá nas vossas Bíblias onde está escrito. O que é que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 26. A vossa Bíblia diz o mesmo que a da autora e que a minha. Ela diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uau! A palavra do Senhor nos permite nos irar. No entanto, ela diz para não se pôr o sol sobre a nossa ira. Se você quer grandes e poderosas coisas de Deus para a sua vida, então você deve ir à raiz da sua ira e lidar com isso. Deus quer abençoá-lo, mas a ira abre portas para o diabo tentar deter essas bênçãos que Deus tem para si e impedir que Deus realize a sua vontade dele em sua vida. Então nós precisamos aprender a lidar com a ira. Não é de todo nos sentirmos condenados por sentirmos a ira. É nós aprendermos a lidar com ela. Seja alegre e não irado. Você já pensou quão difícil é ser irado e alegre ao mesmo tempo? A ira é um forte sentimento que as pessoas frequentemente ficam desconfortáveis para falar a respeito dela. A ira começa com um sentimento e então se manifesta depois em palavras, se manifesta em atitudes. A ira é uma emoção que todos nós já experimentamos e algumas vezes ficamos irados rápida e facilmente. Mas o sentimento da ira não é pecado. É o que fazemos com essa ira é que realmente
é importante. Lá aquela passagem de Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz: irai e não pequeis. O que é que isso significa? Isso quer dizer que quando você experimenta a emoção da ira, não deve agir baseado em seus sentimentos. Não seja guiado ou motivado por eles. Não diga o que você gostaria de dizer e nem faça o que você gostaria de fazer, porque isso causará problemas graves em sua vida. Espere até as emoções se aquietarem e então decida o que você deve fazer. A autora conta aqui algo pessoal dela, entre ela e o esposo dela. Ela conta assim: Dave tem uma filosofia que costumava compartilhar comigo quando eu ficava irada. Eu achava que a sua ideia iria me deixar louca, mas agora até compreendo. Ele dizia assim: para que você quer permanecer furiosa comigo se daqui a uma semana, nesta mesma hora, você estará conversando comigo novamente como se nada tivesse acontecido? Assim, por que você não deixa isso para lá agora, em vez de esperar uma semana? E isso é verdade. Então, essa era a filosofia que ele usava para ele. Isso deixava até irritada na altura. Mas é verdade. Se daqui a um dia ou daqui a 2 dias nós vamos passar um pano sobre o assunto e como se nada tivesse sido, por que não, em vez de esperar 2, 3 dias, não resolver logo ali o assunto, mas controlando a ira? Deus é o defensor dos nossos direitos. É verdade. As pessoas, de forma compreensível, se tornam iradas com a injustiça. Mas devemos aprender que Deus é aquele que defende os nossos direitos. Tentar lutar pelos nossos direitos com a nossa própria força somente causa sofrimento sobre sofrimento. E a autora Joyce diz que pode testificar que isso é verdade. Na realidade, eu também posso testificar que isso é verdade. Quando nós procuramos resolver pelas nossas próprias mãos a justiça, não dá muito certo. Mas quando nós deixamos para que Deus defenda os nossos direitos, funciona. E ela diz, posso testificar que isso é verdade. Ela diz assim, a autora: eu fui abusada sexualmente por muitos anos e enfrentei muitas outras injustiças também. Eu era irada, amarga e ressentida. Eu vivia aborrecida e não conseguia manter bons relacionamentos. Defender os meus próprios direitos somente continuava a arruinar a minha vida. Mas quando finalmente me voltei para o Senhor inteiramente, Ele me deu uma recompensa inigualável por causa do sofrimento do meu passado. A sua palavra, ela provou ser verdadeira em minha vida. E ela faz referência aqui a um versículo que está em Isaías, capítulo 61, versículo 7, que passo a ler. Em lugar da vossa vergonha, da vossa dor, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, ou seja, de desonra, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. E ela pôde testificar esta passagem, este versículo, na vida dela, porque ela deixou ser Deus a defender os direitos dela, em vez de se deixar levar pela ira causada justamente por uma situação injusta na vida dela. Agora, eu não sei quanto a você, mas o que me agrada neste versículo, daquele de Efésios 4, 26, é que ele traz uma direção para o que nós devemos de fazer para lidar com a ira. É livrar-nos dela antes de adormecermos. Só que há um problema. É quando nós nos tornamos furiosos, irados, justamente antes de adormecermos, já pertinho de nós dormirmos. O que é que devemos de fazer? Por que é que é tão importante nós não adormecermos irados? E ela pensa assim e eu também penso assim. Eu penso que é porque quando nós dormimos,
aquilo que nos deixa irados terá tempo para permanecer em nós e criar raízes. Então nós precisamos logo arrancar a ira do nosso coração para que ela não ganhe raízes. Manter a ira silenciosa em nosso coração, em nosso interior, fingir que ela não existe, pode ser perigoso até mesmo para a nossa saúde. Isso geralmente não perturba a pessoa que nos provocou a ira, mas simplesmente nos machuca a nós. Você pode perguntar assim: bem, se eu estou furioso, o que é que eu devo fazer? Supere isso. Deixa a sua alegria, deixa a alegria superar a sua fúria. Deixa a alegria vencer a tristeza. E você pode estar pensando assim, mas você pode dizer isso muito facilmente porque você não sabe a minha situação. É verdade, ela diz e eu também digo, não é? Eu posso não estar na situação, mas você também não está na minha. Nós todos enfrentamos situações diferentes. Se você quer viver uma vida vitoriosa e alegre, tem de fazer isso por meio de uma decisão e não por sentimentos. Escolha a vida ao rejeitar dar lugar à ira. Assuma a responsabilidade por sua ira e aprenda a lidar com ela. Processe isso e encerre a questão. Isso aliviará a pressão que você está sentindo. Então ficamos aqui nesta primeira parte deste ladrão da alegria, ira impiedosa. Até à segunda parte deste capítulo.